Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai ver as últimas notícias do mundo da luta livre. Sim, nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu na última semana ou algumas coisas que aconteceram na última semana no mundo do Pro Wrestling. Se você quiser se manter atualizado sobre a contusão de Seth Rollins e sobre os problemas de Jacob Fatu que tiraram ele da última luta na última sexta-feira, assista esse vídeo do começo ao fim, porque tem muita coisa interessante e surpreendente nessas notícias. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos começar aqui falando sobre Jacob Fatu, né? Para quem acompanha aí o mundo da luta livre, estava ligado aí na última sexta-feira, o Jacob Fatu ia lutar contra o Drew McIntyre pelo campeonato, pelo posto de desafiante número 1 ao campeonato da WWE, e ele acabou sendo atacado nos bastidores, estava com uma poça de sangue, alguns dentes, inclusive, caídos no chão. Muita gente ficou especulando qual era o problema dele, tiveram várias informações conflituosas entre as diversas fontes de notícias do mundo do Pro Wrestling, que são confiáveis lá nos Estados Unidos, mas finalmente o pessoal meio que chegou a um acordo ali, e depois de muita especulação, a informação que foi confirmada é que o Jacob Fatu vai de fato fazer um tratamento dentário e vai tirar ele do Survivor Series, mas deve trazer o nosso digníssimo lobisomem samoano de volta à WWE antes do final do ano. Então essa é uma boa notícia para os fãs do Jacob Fatu, é uma boa notícia para os fãs da luta livre. A questão dele não é uma questão séria, muita gente estava especulando que ele poderia ter algum tipo de problema mais sério, teve gente que chegou a falar que ele teria um problema no coração semelhante ao do Bray Wyatt, mas pelo menos até o momento o que se sabe é que é apenas uma questão dentária que ele está fazendo e que deve voltar, liberar ele até o final do ano. Essa notícia ela foi dada pelo Dave Meltzer lá na Wrestling Observer, e ela conjuga com algumas informações que saíram também na PW Insider e na Fightful Select. Essas são as três principais fontes do mundo da luta livre. Então vamos esperar para ver quando que o lobisomem samoano vai voltar, mas a gente acredita que ele deve voltar talvez em dezembro, quem sabe a tempo lá do show que vai acontecer em Washington na aposentadoria de John Cena. A segunda notícia que a gente tem hoje é uma atualização da Zoe Stark, né? A Zoe Stark, que ela se contundiu no último dia 19 de maio, estourou o joelho numa luta contra a Kairi Sane, classificatória para o Money in the Bank, né? Ela foi mandar um springboard para cima da Kairi Sane, usando as cordas para voar para cima dela. Quando ela caiu, ela acabou caindo de mau jeito e estourou o joelho, a luta foi interrompida, foi uma coisa bem chata, né? Bom, a Zoe Stark, ela respondeu a uma mensagem do Road Dogg, Jesse James, no X. O Road Dogg disse que gostaria de ver uma luta entre a Asuka e a Zoe Stark quando a Zoe Stark estivesse bem. E a Zoe disse, respondendo essa mensagem, que ela estaria de volta ao mundo da luta livre em 8 meses. Ela recentemente postou um vídeo de atualização da sua recuperação, e ela disse que ela finalmente está com o movimento do seu joelho recuperado e ela está podendo se exercitar e correr. Então isso indica uma boa evolução da contusão da Zoe Stark. A Zoe, ela recentemente também teve uma notícia interessante, que ela se batizou numa igreja evangélica na Flórida, né? Então ela resolveu adotar uma nova visão religiosa, lembrando que na WWE hoje muitos lutadores são evangélicos. Para quem viu o WWE Unreal, antes da Elimination Chamber, a Raquel Rodrigues fez uma roda de oração com todas as lutadoras que iriam participar da Elimination Chamber. Então existe um movimento religioso nos bastidores. Então, Zoe Stark, vamos aguardar para ver se ela consegue se recuperar aí dessa lesão. Foi uma lesão muito triste, a gente estava vendo ao vivo o show. Vamos torcer para que ela volte e que a WWE aproveite bem ela e dê a ela
uma oportunidade de ela mostrar o seu serviço no ringue. No Tour do Japão, a WWE fez agora, nessa semana passada, tiveram várias notícias sobre o que aconteceu lá. Tá? Uma delas foi a despedida do AJ Styles. O AJ Styles, que fez uma carreira muito bonita no Japão, foi o líder do Bullet Club, depois que o Finn Balor saiu do Japão e foi para a WWE. E o AJ Styles, ele também foi campeão IWGP, né, que é o campeonato principal da New Japan Pro Wrestling. Né? E ele recebeu o aplauso do público, foi carregado nos ombros pelo Ivar e pelo CM Punk, né? E foi muito celebrado pelo público e pela imprensa japoneses. Né? Os japoneses têm um carinho muito grande por ele. Ele falou com a plateia, né? Ele teve as falas dele traduzidas pelo Shinsuke Nakamura e foi muito bonito, né? Quem viu lá, as informações são de que a despedida do AJ Styles foi algo muito bonito. O AJ que confirmou que realmente vai se aposentar em 2026. Então, ele tá nesse tour de despedida, a gente ainda só não sabe quando que ele vai se aposentar. Se eu tivesse que chutar, eu diria que o AJ Styles vai se aposentar na WrestleMania, tá? Porque seria o momento mais antológico e mágico de ver ele lutando e eventualmente tirando as botas e colocando elas no meio do ringue. Esse é geralmente o gesto simbólico que os lutadores de luta livre, tanto luta livre profissional quanto luta livre olímpica, adotam quando resolvem se aposentar. Lembrando que o mega campeão olímpico Mijaín Lopes, de Cuba, pentacampeão olímpico na luta livre, ele agora nas últimas Olimpíadas de Paris, depois que ele ganhou a sua quinta medalha de ouro no ringue, né, no tatame, ele tirou as botas e colocou no meio do tatame. Então esse gesto simbólico talvez seja adotado também pelo AJ Styles. Eu chutaria que vai ser na WrestleMania. Agora, a pessoa que traduziu o AJ Styles para o público japonês também deu a entender que os seus dias no ringue estão acabando. O Shinsuke Nakamura, que é uma lenda no Japão, foi campeão múltiplas vezes do campeonato IWGP da New Japan Pro Wrestling, disse que o seu tempo também está chegando. Depois desse tour emocionante pelo Japão, onde ele lutou no templo sagrado do sumo, que é o Ryogoku Kokujikan, que acontece, uma arena que tem lá em Tóquio, no Japão, onde acontecem as disputas do sumo, e é onde foi que aconteceu esse tour pelo Japão lá da WWE. O Shinsuke Nakamura, ele foi às mídias sociais postando que o seu tempo também pode estar chegando ao fim. Ele, na postagem, depois de notar a sensação emocionante de lutar em casa, ele disse que assim como o John Cena e o AJ Styles estão se aposentando, os dias dele no ringue também podem estar contados. Então, o Shinsuke, ele apenas não declarou quando que ele vai se aposentar, ele não disse um ano, mas ele já deu a entender que isso deve acontecer. Ele terminou a postagem dizendo assim, se eu tivesse pelo menos ainda mais um último momento, ou uma última chance, uma última oportunidade. Então, esse final meio críptico, né, da mensagem pode indicar uma última oportunidade de lutar no Japão, de repente uma última oportunidade de ganhar o campeonato IWGP, pelo menos é o que faria mais sentido. Vamos aguardar para ver qual é a decisão do Shinsuke Nakamura, mas tudo leva a crer que ele também deve estar pendurando as botas da luta livre em breve. Uma terceira notícia que surgiu lá no Japão, e essa é preocupante, tá? Não muito, mas é chato e é preocupante até para algumas histórias da WWE, que foi a contusão da Rhea Ripley. A Rhea, ela acabou quebrando o nariz durante uma luta contra a Raquel Rodrigues. Até tem imagens nas mídias sociais dessa luta que começa com a Rhea e a Raquel Rodrigues simulando o início de uma luta de sumô, né? E a Io Shirai como a juíza que inicia a luta. Aconteceu que durante essa luta a Rhea Ripley, ela foi ser a recipiente da Io Shirai, né? A Raquel Rodrigues pegou a Io Shirai e jogou em cima da Rhea. Só que quando isso aconteceu, por algum motivo, alguma coisa aconteceu
e a Io acabou caindo de mau jeito pra cima da Rhea, e a Rhea acabou quebrando o nariz e fazendo esse hematoma enorme no olho, tá? Quem estava lá no local disse que foi muito feia a situação, que jorrou sangue do nariz da Rhea. Depois contiveram isso. Tanto é que depois, numa cena, acho que é justamente na despedida do AJ Styles, ela tá com 2 negócios no nariz, justamente para poder conter o sangue. E a situação foi rapidamente controlada pelos médicos, mas a gente tem que ver qual é a gravidade dessa lesão, qual é a gravidade dessa fratura. Lembrando que a Chelsea Green, quando fraturou o nariz contra a Zoe Stark, ela ficou fora da WWE por aproximadamente um mês e depois ainda usou uma máscara protetora por mais um tempo. Então vamos ter que aguardar para ver quanto tempo que a Rhea Ripley vai ficar fora, se é que ela vai ficar fora ou se ela vai ser maluca de pelo menos aparecer na estrada nas próximas semanas para poder participar das histórias. Mas o fato é que a Rhea Ripley ela não vai lutar por um tempo. Então os haters da Rhea podem ficar tranquilos que ela não vai aparecer no ringue, pelo menos por um tempinho, por conta dessa lesão no nariz. E agora vamos trazer algumas atualizações da situação do Seth Rollins, né? É uma das notícias da semana. A semana teve muitas notícias, né? Teve a lesão do Seth Rollins, teve a expulsão dele da Division, teve o campeonato lá do Ilya Dragunov, o retorno dele. Bom, as notícias do Seth Rollins não são boas, tá? Para os fãs do Seth, e eu sou um fã do Seth Rollins, as notícias não são boas. A Fightful Select primeiro confirmou com fontes da WWE que o Seth Rollins vai ficar fora da televisão por um tempo, tá? Isso basicamente confirma que a lesão dele é legítima. Tem muita gente na dúvida ainda, acha que a WWE vai fazer a mesma coisa que fez no SummerSlam. Sinceramente, eu não vejo sentido, tá? A WWE fazer 2 histórias do mesmo jeitinho seguidas, que seria o Seth Rollins fingir contusão, tá? Então, tudo indica realmente que ele vai ficar fora. Inclusive, o Dave Meltzer veio a público também lá no seu podcast e ele disse que o Seth vai precisar fazer uma cirurgia, tá? O que ninguém sabe ainda é a extensão da contusão. Por que isso é importante? Porque se for apenas uma distensão ou um pequeno rasgo no músculo, é uma coisa. Se o músculo tivesse sido completamente arrancado do osso, é outra situação completamente diferente, com um outro tempo de recuperação. Tá? Então, esses tipos de lesões musculares, dependendo da forma como ela aconteceu, o tempo de recuperação é diferente. Isso muitas vezes só é descoberto quando é feito a cirurgia, quando você abre o local e você vê efetivamente o que aconteceu. Tá? Então, o Seth deve precisar fazer cirurgia, tá? Não deve ser um caso de fisioterapia. Isso significa que o tempo que ele vai ficar fora é grande e o Dave Meltzer disse que a esperança da WWE, segundo as fontes com quem ele apurou, é de que o Seth volte até a WrestleMania. Mas, novamente, tudo vai depender da situação, vai depender de como foi a lesão. Isso talvez só seja descoberto quando for feita a cirurgia. E por fim, para o Monday Night Raw de hoje, tem 2 segmentos escalados para o show. O primeiro deles é um segmento envolvendo o Paul Heyman e os Brombrons, que vão vir para o ringue para justificar o ataque deles em cima do Seth Rollins. Então eles vão vir a público justificar por que eles expulsaram o Seth Rollins da Division. E um outro segmento que vai acontecer durante o show é um update do Adam Pearce sobre o Seth Rollins, que pode envolver a informação da vacância do campeonato mundial peso pesado. E aí, caso isso aconteça, vai ser falado alguma coisa sobre o que vai acontecer com o Punk, porque o CM Punk venceu uma luta pelo posto de desafiante número 1 pelo título. Então eles vão ter que escolher alguém para lutar com ele, talvez, bem provável, uma luta entre o Punk e uma outra pessoa por esse campeonato mundial peso pesado. Lembrando que o Punk estava escalado para enfrentar o Seth Rollins no Saturday Night Main Event do dia 1º de novembro. Então, pode ser que a WWE mantenha a luta, mas coloque uma outra pessoa para enfrentar o Punk. E se eu tivesse que chutar alguém, eu diria que vai ser o Bron Breakker. Todo mundo está dizendo que a WWE vai colocar o CM Punk e Bron Breakker um contra o outro pelo título. Então vamos aguardar para ver se é isso mesmo que a WWE vai fazer e se essa luta vai acontecer no dia 1º de novembro no Saturday Night Main Event. Beleza? Bom, essas foram as notícias da luta livre dessa semana. Muita coisa aconteceu no fim de semana, muita atualização.
E a gente vai ter que aguardar para ver, tem muita coisa legal. Vamos ver o que vai acontecer com esse campeonato mundial peso pesado. A gente vai ter que descobrir isso hoje de noite. E eu conto com a presença de vocês hoje, 8h30 da noite, na nossa live, para que a gente possa manter essa pegada de ser a maior live de luta livre do Brasil e na esperança da gente se tornar a maior live de luta livre do mundo. Por que não? Aqui no YouTube, a maior live de luta livre, ela tem cerca de 1.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Hoje a gente tem por volta de 200 a 300, dependendo do dia e do momento. Por que não cada um de vocês que está assistindo esse vídeo não venham assistir a live conosco? É só você botar o show em um aparelho, botar a nossa live em outro aparelho, dar uma atrasadinha no áudio da Netflix e assim vocês acompanham as nossas reações ao vivo. Conto com vocês para poder abrilhantar a nossa live. Beleza? Então a gente se vê hoje de noite, 8h30, e não deixem de ver os nossos outros conteúdos para que o YouTube continue a divulgar a gente. Vou colocar opções aqui na tela para vocês, eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até hoje, 8h30 da noite, na nossa live do Monday Night Raw, a gente se vê.